o milagre acontecer. Mas a maioria das vezes, o milagre não acontece de repente. É preciso a gente perseverar, é preciso a gente lutar, é preciso a gente acreditar mais em Deus, é preciso buscar cada vez mais a face do nosso Deus. Nós vimos aqui 2 milagres que de certa forma coincidem. Uma mulher havia 12 anos que havia enferma, e havia uma menina de 12 anos que estava enferma, já à beira da morte. E a gente lendo a palavra de Deus, a gente vai perceber que um milagre fez com que o outro acontecesse. Porque Jesus está indo para a casa do chefe da sinagoga chamado Jairo para curar a sua filha. E no caminho aparece esta mulher enferma há 12 anos. Maravilhoso Deus. E o caminho que Jesus vai passar é exatamente onde aquela mulher está. E ela vai chegar por trás e tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela vai imediatamente ser curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, ela vai automaticamente, rapidamente, instantaneamente ser curada da sua enfermidade. E aqui nós vemos os 2 tipos de oração, que um a gente recebe logo, mas o outro demora um pouco mais. A gente observando que Jesus parou e queria saber, por mais que Jesus sabia quem era, mas Jesus queria que ela se pronunciasse, queria que ela contasse o seu testemunho do que aconteceu. Então Jesus começa a especular: quem me tocou? Porque quando ela toca em Jesus, sai o poder de Deus para curar. E Jesus sente que saiu o poder para curar uma enfermidade. E Jesus começa a indagar as pessoas: quem me tocou? E aí, nesse exato momento em que Jesus está ali querendo saber quem foi quem tocou ele, para que a mulher conte o seu testemunho, e ali chegam digamos assim, os funcionários do chefe da sinagoga, dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Imagina o desespero daquele homem receber uma notícia, e ele já podia contar com a sua vitória nas mãos, porque Jesus estava indo para sua casa. Observe que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e acontece, digamos assim, um imprevisto, porque Jesus foi atender aquela mulher que estava tendo uma dificuldade maior. E naquele curto espaço de tempo chega alguém e lhe diz: não, para que continuar? Chega alguém e diz: para que você vai continuar incomodando o mestre, se não tem mais jeito, a tua filha acabou de morrer? Imagina aí o coração daquele homem como não ficou: desanimado, triste, abatido, porque naquele exato momento ele estava contemplando a sua vitória, mas de repente alguém chega e diz: não tem mais jeito para você. De repente alguém chega para aquele homem e faz com que a sua alegria se torne em tristeza. Mas Jesus, ele vai olhar para Jairo e vai dizer: crê somente. Você precisa crer. Para você receber a bênção, você precisa crer, você precisa acreditar. Para receber o milagre do Senhor, é preciso crer, é preciso acreditar, porque Ele vai fazer o milagre. Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje. Jesus ainda protege nos dias de hoje. Acabamos de ver um testemunho. Jesus ainda dá livramento. Jesus ainda protege. Jesus ainda cura. Jesus ainda faz o milagre que nós precisamos. Nós só precisamos contar para o Senhor o que nós precisamos. Nós só precisamos buscar a presença de Jesus para que Ele faça um milagre na nossa vida, para que Ele venha de encontro ao nosso problema e resolva. Glória seja dada a Deus. Por mais que algumas vezes a gente até pense em desistir, mas a gente não pode desistir. E sempre que a gente é atacado por um pensamento de desistência, o Espírito Santo vem de encontro a este pensamento e faz com que esse pensamento desapareça, porque nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Nós temos que buscar ainda mais a presença de Deus.
porque Deus ele tem o melhor para a nossa vida. E esta mulher estava passando por uma dificuldade muito grande, uma enfermidade que não havia cura naquela época. Uma enfermidade que a Bíblia é bem clara em dizer que ela havia gastado todos os seus haveres, ou seja, tinha gastado todo o seu dinheiro, tentando uma cura, tentando um remédio para que aquela hemorragia parasse, e ela não conseguiu. Mas aí ela ouviu falar que Jesus ia passar, não sei, a Bíblia não fala, mas quem sabe ia passar de frente à sua casa. Aleluia. Glória a Deus. E ela vai abraçar esta oportunidade. E assim que ela abraça essa oportunidade, ela recebe o milagre na hora. Aleluia, Deus. Para Jairo demorou um pouquinho mais. E aqui nós vemos dois tipos de oração. Aqui nós recebemos rápido e aqui demora um pouco mais. Aqui nos faz acreditar um pouco mais. Aqui nos faz buscar um pouco mais para que a gente consiga receber. Maravilhoso, Deus. Porque Jairo poderia ter desistido. Assim que ele ouviu uma má notícia, ele poderia ter corrido para casa e preparado já o velório e o enterro. Mas aí ele vai olhar para Jesus enquanto ele está recebendo uma má notícia, enquanto ele está recebendo uma notícia que abalou seu coração. Mas ele vai olhar para Jesus e Jesus ele vai dizer: Jairo, creia somente, acredite, tenha bom ânimo. E o engraçado é que na Bíblia Sagrada todas as vezes, muitas vezes Deus vem falando: tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Porque se a gente não tiver bom ânimo, a gente não tem coragem. E se a gente não tiver coragem, a gente não vai na luta. Louvado seja Deus. E muitos milagres nós alcançamos quando nós lutamos por Ele, quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor. Como eu sempre digo, todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, algo no mundo espiritual acontece em nosso favor. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus presenteia aqueles que o buscam. Então, se nós buscamos a presença de Deus, Ele vai agir em nosso favor. Vai fazer o milagre que nós precisamos que seja feito. Ele vai fazer a libertação que a gente precisa que seja feita. Ele vai atender as nossas orações. E a Bíblia vai dizer que quando a gente liga alguma coisa aqui no céu, ou seja, quando há uma concordância, e quando nós nos reunimos na presença de Deus, há uma concordância. E assim o milagre acontece, porque quando nós concordamos na terra, é concordado também no céu. E assim nós recebemos a nossa bênção. E assim nós conseguimos ser vitoriosos. Louvado seja Deus. Aquela mulher já havia sido desenganada pelos médicos. Porque a medicina naquela época não conseguiu uma cura para ela. Mas por mais que o homem tenha desenganado ela, Jesus não desenganou. Jesus deu uma nova oportunidade para ela continuar vivendo e contando das maravilhas que Jesus pode operar. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós temos que continuar na presença de Deus, acreditando que Deus ele está no controle de todas as coisas, e que por mais que às vezes pareça demorar o nosso milagre, mas ele vai chegar. Mas ele vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho da dificuldade, mas nós vamos conseguir enfrentar a dificuldade, vamos conseguir vencer. Nós vemos a história de Davi diante de um gigante, que muitos diziam que ele não conseguiria vencer, mas ele foi à luta e ele conseguiu vencer, porque Deus estava na sua frente. Deus estava no controle da sua vida, no controle da sua história. Então, Deus ele nos dá a oportunidade todos os dias de percebermos o seu agir, de percebermos a sua mão estendida agindo em nosso favor. Aleluia, Deus. Grandes milagres o Senhor já tem operado e Ele continua operando no nosso meio, porque nós acreditamos nele. Nós buscamos esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo dizer que com Jesus até aquilo que era para dar errado passa a dar certo, porque quando Jesus está na frente, não existe nada que possa impedir o seu agir, não existe nada que possa empatar do agir de Deus na nossa vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Aleluia. tudo que nós precisamos é acreditar, é ter ânimo e fé no Senhor Jesus, porque Ele está preparando todas as nossas bênçãos. Deus, Ele é um Deus de detalhes, porque a Bíblia vai dizer que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes a gente pede uma bênção a Deus e a gente imagina vai ser assim, 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 e o Senhor faz de uma forma bem diferente, que nos surpreende, e o nome dele é cada vez mais glorificado. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele sabe a hora exata de agir. Ele sabe o momento oportuno que Ele precisa agir e o seu nome ser glorificado, e nós conseguimos receber a nossa bênção, porque Deus é maravilhoso. No livro de João, no Evangelho de João, o próprio Jesus, Ele vai dizer que aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que a alegria de vocês seja completa. Não seja só uma alegria pela metade, mas que seja uma alegria completa. E quando Jesus está falando de uma alegria completa, Ele sabe aquilo que o nosso coração almeja, Ele sabe aquilo que vai nos deixar realizado, Ele sabe aquilo que nós necessita, que nós precisa, para que a nossa alegria seja completa. Então Ele está trabalhando em nosso favor. Isaías vai dizer que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então, se eu espero no Senhor, se eu creio nele, Ele vai fazer o milagre acontecer. Tudo que eu preciso fazer é me aproximar de Jesus. 2 milagres que a gente vê nesse texto. Nós vemos que todos os dois, as duas pessoas, tiveram que ir atrás de Jesus. Tiveram que procurar Jesus. Tiveram que ir em busca de Jesus para receber o seu milagre. Louvado seja Deus. E é o que nós precisamos fazer. Aqui também eu aprendo que existe uma dependência um do outro, porque Jesus está num caminho indo para realizar um milagre, e no meio do caminho acontece um outro milagre. Então eu aprendo que eu preciso de você, você precisa de mim, ou seja, nós precisamos das orações um dos outros, para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga ter mais força para continuar. Louvado seja Deus, porque Deus é maravilhoso. E o mandamento de Jesus é: ame uns aos outros. E quando nós oramos um pelos outros, nós estamos amando uns aos outros. Quando nós fazemos algo em favor de alguém, nós estamos amando uns aos outros. Louvado seja Deus. Então, nós dependemos de Jesus e também dependemos um do outro, para que a nossa vitória seja completa. Louvado seja Deus. O pastor Edivando, ele sempre cita uma frase que eu acho muito interessante, né? Uma frase que ele fala é: se você não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão, como você alcançará a sua? Né? Louvado seja Deus. E a gente vê que Jairo viu a vitória da sua irmã antes da dele. Ele desanimou porque chegou alguém dizendo que a sua filha já havia morrido, mas ele estava ali permanecendo na presença de Deus e contemplando a vitória da sua irmã, primeiro do que a dele, mas ele estava crendo que a dele também iria chegar. E muitas vezes, quando nós vemos a vitória na vida do nosso irmão, nós temos a certeza maior que Deus também vai fazer na nossa vida. Nós temos ainda a convicção maior de que Deus vai chegar e vai realizar na nossa vida. Louvado seja Deus. E aqui eu quero agradecer esta oportunidade, dizendo para os irmãos que continuem firmes na presença do Senhor, porque Deus, Ele tem resposta para todas as nossas orações. Tudo que nós precisamos é ter ânimo e acreditar.